este encontro, penso que já são dois, quer dizer, o primeiro e o último, era mesmo só traçar algumas linhas muito gerais, quer dizer, coisas mesmo, peço desculpa a quem está muito dentro disto, porque falar de concílio interessa em primeiro lugar abordar na sua generalidade. Há um filme muito interessante, depois posso-me esquecer de dizer, que é francês, eu tenho lá, que é 1h30, mas é o melhor filme, documentário-filme que nós temos do Concílio de Vaticano II. É 1h30, ainda há dias passámos com o grupo lá, onde estão os protagonistas do Concílio e, sobretudo, dá sempre a sequência a este acontecimento, que é o mais importante, a recepção, como é que ele é interpretado, o futuro, etc. Aqui não vamos passar muito isso, vai ser mesmo numa linha de percebermos o que é um concílio. Eu preparei uma primeira ficha, já agora que não é nada de especial, fico só com uma cópia. Enquanto passo isto, se isto não me disser nada, sempre olhando para a folha, quem anda nas áreas da história, portanto são dados cronológicos, mas que vão aparecendo aqui, mas estão arrumados nesta ficha do lado e do outro, que é muito densa, mas traça um quadro. Aí está recordar para praticar o Concílio Vaticano II, que aparece aí no slide. É uma imagem da sala do Concílio, isto é a a Basílica de São Pedro, em Roma, a praça que havia mais gente, naturalmente. Mas no filme é muito interessante ver aquele cortejo de 2, 3 horas de bispo e diante para entrar demorava geralmente uma manhã para eles entrarem oficialmente, depois cada um ia por si. Convém, estão aqui os padres conciliares, no número que está indicado, que na altura eram 2.000 e tal, agora se houvesse um concílio, agora eram 4.000 e tal. Padres conciliares é o nome que se dá aos bispos. Portanto, no concílio participam os bispos do mundo inteiro, portanto, como participantes de direito. Portanto, é o Papa, naturalmente que é bispo, e por aí adiante. Aliás, o Papa é bispo de Roma, e é por isso que ele é Papa, não é? Quando, à parte, quando o Papa Francisco foi eleito Papa, naquela breve alocução que ele fez naquela praça, naquela janela, ou na varanda, ele disse 3 vezes que era bispo de Roma, porque é na medida em que é bispo do local de Roma é que assume a dimensão do papado. É importante perceber isto, porque às vezes a gente fala do Papa como uma coisa assim, não, é por ser bispo de uma igreja local, que neste caso desde o início é Roma. Se fosse Lisboa, era o bispo de Lisboa que era Papa. Automaticamente ele é eleito bispo de Roma e nessa condição naturalmente é Papa. Não sei se já tinham ouvido, porque às vezes cometem essas neiras, ainda posso dizer, há pouco tempo, com uma grande jornalista da Rádio Renascença, especialista nestas matérias, meteu os pés pelas mãos, e não salientando este tema de fundo. E o concílio é o órgão máximo da Igreja, não é? O concílio só se realiza de vez em quando, já desde Trento foram 3 séculos, mais 3 séculos que não havia um concílio, e já vamos com 50 anos não. Portanto, é o órgão máximo da Igreja. Uma decisão conciliar não pode ser anulada por um Papa, por quem quiser a seguir. Só um concílio, é por isso que este concílio revogou algumas coisas ou aprovou do concílio anterior. Portanto, tem que fazer esse ato formal, jurídico, só para dizer que é o órgão máximo da Igreja, onde participam. Depois também há muitos observadores. Aqui não é dito isso tudo, mas pela primeira vez houve um grupo de mulheres que participaram no concílio, 20 e tal, como observadoras. Não falaram, mas estavam a observar. Mas já foi um avanço grande em relação a esta. Portanto, algumas notas, isto não corresponde ao que está aí. Portanto, aqui, depois eu dou uma nota sobre a ficha, mas há dados que estão aqui escritos. Aqui. Portanto, a abertura do concílio dá-se em 62, nesta data, 11 de outubro. Bento XVI convocou o ano da fé, como sabem, a comemorar o concílio no início de 50 anos de atualidade, foi em 2012, também para celebrar o catecismo da Igreja Católica, etc, etc. Mas interessa aqui a ideia da data, isto é João 23, e é a direita Bento XVI, fazendo esta relação com o início, não vou falar aqui do Papa Francisco, que já vem nesta altura já na parte final, mas para comemorar os 50 anos de concílio, a relação entre João 23, que agora é santo, como sabem, e Bento XVI, que ainda não é santo, porque ainda está vivo, quando não vamos matá-lo para ele ser santo. Mas é uma das condições para chegar a essa santidade proposta pela Igreja. Era impossível imaginar a Igreja de hoje, está mesmo ao contrário de propósito, não sei se conseguem ler, sem o Concílio Vaticano II. Portanto, eu já era nascido na altura, penso que aqui mais ninguém é nascido, em 62, sois todos novos e novas, mas para dizer que a ortodoxia exige católica fidelidade ao Concílio Vaticano II. Neste diálogo difícil, são algumas notas gerais com os tradicionalistas, eles já andam por aí, na França, para dar um exemplo, eles estão com toda a pompa e circunstância.
é uma referência essencial. Dizia Ratzinger uma vez que é preciso distinguir fundamentalmente entre a causa e a ocasião, portanto, nesse sentido da celebração do próprio concílio, que é uma bússola segura da Igreja, para usar umas expressões por aí anda, e esse ano da fé, não interessa, quero salientar, foi uma ocasião propícia. Depois, a fidelidade ao concílio, ainda não dizer, é parte da fidelidade à Igreja, e a fidelidade à Igreja é parte essencial da fidelidade a Cristo. Então, só para dizer que este concílio teve uma vantagem muito grande sobre outros, porque tentou, depois de muitos séculos, beber das origens, portanto, ir às raízes da Igreja. E as origens é na Palavra de Deus, na Bíblia e na Patrística, aqueles primeiros séculos de Igreja. Portanto, esta fidelidade às origens é importante, porque muitos concílios tiveram todos a sua importância, mas alguns na Igreja preocuparam-se em questões que eram, digo, medievais, não no sentido técnico do termo histórico, mas medievais no sentido de ficarem ali pelo meio, sem irem às próprias origens, à raiz do acontecimento. Portanto, uma prioridade prioritária, uma repetição propositada, o Concílio Vaticano II, os pastores de uma igreja que põe em prática o concílio. E só para termos esta memória, o Papa João XXIII, portanto, são os 5 Papas, e agora são 6 com o Papa Francisco, ainda não coloquei aqui, está lá mais para o fim um slide para recordá-lo, porque recordar é viver. João XXIII, este Papa velhinho, escolheram para Papa na Igreja para fazer uma transição, enfim, para não estorbar muitas águas, e depois viria alguém que, enfim, como veio Paulo VI, mas foi este Papa, João XXIII, que pôs em andamento precisamente o concílio, que anunciou, e quando os da Cúria, que sabem que as Cúrias é sempre muito complicado, as Cúrias, diocesanas, romanas, este Papa anda a tentar limpar aquilo, mas ainda não consigo limpar. Quando ele ao secretário, aqueles cardeais que lá estava, disse que ia anunciar o concílio, claro, eles torceram o nariz, porque as questões era bom manter o status quo, e ele não disse, mas é pouco tempo para anunciar, e então o Papa respondeu, bom, se é pouco tempo, então vamos marcar uma outra data, e a data ainda era com menos tempo, para verem a intuição deste Papa João XXIII. Paulo VI, que levou muitos anos a seguir, já no concílio e a seguir, e um tempo muito difícil. Depois deste João Paulo I, como sabem, durou poucos dias, portanto, na Igreja. Portanto, a morte dele ainda está a ser investigada, não sei se um dia bem à luz do dia se darão as razões da sua morte. Além de ser morte natural, pode haver outras causas que ajudam à natureza, é o que dizem. Depois João Paulo II, que levou estes anos todos de recepção do concílio, Bento XVI, e o que temos agora. Pronto, isto tudo é feito, pôr em prática o concílio, me interessa-me o acontecimento, a nós interessa-nos o acontecimento, e a chamada recepção, não é só receber, no sentido forte da palavra, receber o acontecimento, mas na atualidade de hoje. Por exemplo, hoje recebemos o concílio e vemos o que é que nos diz a situação de hoje. Há sempre a fidelidade à origem e a fidelidade à situação histórica concreta. Depois há sínodos, há encíclicas, exortações, cartas apostólicas, programas pastorais, e vós vemos, por exemplo, às vezes nas notícias, jornais, televisões. Agora saiu uma exortação do Papa Francisco, por exemplo, que é a alegria do Evangelho, que é para vários anos, e às vezes uns chamam aquilo encíclica, outros chamam exortação, são termos muito técnicos. Encíclica é a forma mais excelente que o Papa tem para anunciar a mensagem, está no top encíclica. A exortação apostólica geralmente provém de um sino dos bispos, depois já há programas pastorais, cartas apostólicas, discursos, essas coisas todas que nós vamos vendo e ouvindo, mas tem que haver uma hierarquia. Na hierarquia não se trata de fazer a pirâmide. Na hierarquia da organização da Igreja, o concílio é aquele que está no top, no sentido é o órgão máximo, como digo. E depois, no magistério, há os documentos do concílio, e depois há as encíclicas, que é este primeiro, o Sino dos Bispos, encíclicas. O Sino dos Bispos é um fruto do concílio, está-se a preparar sobre a família 2015-2016, e aqui em Lisboa está a decorrer um Sino dos Bispos, não sei se já ouviram falar, há um Sino dos Bispos que está aqui a decorrer, que vai demorar 2 anos, em que as pessoas são todas consultadas nas comunidades, nas paróquias, mesmo aqueles que não andam na vida da Igreja, no sentido de praticar ou estar presente, todos são consultados e todos têm a palavra num sínodo. E o sínodo é importante, que é como o concílio, não é como, é um órgão abaixo do concílio, mas é o órgão logo a seguir ao concílio. E aí são os bispos representantes de cada país que se reúnem em Roma. O sínodo dos bispos é permanente na Igreja e de vez em quando há umas sessões. A gente às vezes pensa, agora vai haver uma reunião lá em Roma. Não, é um órgão permanente na Igreja, de auscultação. E de vez em quando há um tema e reúnem-se.
e este está a ser preparado já há um ano, quase este sínodo, que vai em 2015, 2016, e depois virão por aí adiante. Só para dizer que é um fruto do Concílio Vaticano II, do Sínodo dos Bispos, o retomar que se tinha perdido na história da Igreja, que é um elemento mais intenso, digamos, de participação daqueles dos cristãos e de outros que queiram ter a palavra. À parte, só ouviram falar deste sínodo, desta auscultação sobre a família aqui nas paróquias, nas comunidades, etc. E recebemos muitas respostas de gente que não tem nada a ver com isto, mas quis dar uma aportação, um contributo também para a reflexão. É muito interessante, gente que se diz ateu, e certamente não acredita nada disto, mas que intelectualmente e pela sua consciência deram também a sua opinião e foram tidas em consideração neste documento e estão lá compiladas, pelo menos daqui de Portugal, a síntese também levou esses elementos. Portanto, eu não vou ler isto tudo, é só para... Este é um testemunho do atual, era atual porque eu não mudei aqui este a dizer, que eu fiz isto há pouco tempo, e quando digo atual é no sentido ainda de 2012, 13, quando preparei antes, precisamente foi antes do Papa ser eleito, e não quis estar a mudar, para não estorbar, digamos, este itinerário. Ele dizia que Ratzinger, como Bento XVI, foi a oportunidade de ver uma igreja viva, quase 3.000 padres conciliares vindos de todas as partes do mundo, reunidos sob a guia, a orientação do apóstolo Pedro. Era possível quase tocar de modo concreto a universalidade da Igreja. Pronto, já falei disto, portanto, só recordar, não é para reter tudo, mas isso tem em qualquer enciclopédia, agora temos aqui boa bibliografia sobre isto, portanto, sabeis disso. Há 21 concílios ecuménicos na Igreja, concílio de Jerusalém pelo ano 50, depois Niceia, os anos Constantinopla foram 4 e por aí adiante, só para verem as datas e os concílios, e reparamos aqui, por exemplo, entre Calcedónia e Letrão, vejam o espaço de tempo que vai, 451 até 1123, não houve nenhum concílio. Mas há outros em Constantinopla. Acho que tem razão. Ainda bem que alguém tem o olho clínico e está atento. Eu queria me referir mais adiante, mas aqui é um espaço, não é muito longo, mas são ainda assim, são 200, 300 anos, às vezes há esta distância no tempo muito grande. Aqui 1200 também já é depois. Aqui houve alguns concílios, depois de Trento ao Vaticano I, que foi uma distância já muito grande, foram 300 anos mais ou menos, e depois 350, portanto, vejam, e não é por acaso aqui Trento tem a ver com o protestantismo, a reação, a palavra de Deus foi posta de lado, toda essa história toda que sabemos de cor e salteado, e depois veio o Concílio Vaticano II. Portanto, é só para ter um panorama, dizer que em 2000 e tal anos da vida da Igreja houve uma média de um concílio por século, não é? A média. Acho que é assim, não é? Está aí gente da matemática que pode dizer se está certo. O mundo do Concílio Vaticano II, não há realidade alguma verdadeira humana que não encontre eco no seu coração. Este da Gaudium et Spes foi o tom do Concílio Vaticano II, de não ser a Igreja e o mundo, mas ser a Igreja no mundo. Quer dizer, pode ser uma questão de palavra, de terminologia, mas não é. A Igreja e o mundo. E muitas vezes era entendida, e ainda é em alguns sectores, a Igreja face ao mundo. A Igreja é uma coisa, o mundo outra, não? Claro que são duas coisas diferentes, mas a Igreja insere-se no mundo, só pode ser assim. E os documentos do Concílio, em particular a Gaudium et Spes, GS, que significa Gaudium et Spes, sobre a Igreja no mundo contemporâneo, dá a questão de reassumir as realidades humanas todas na sua reflexão e na sua orientação. É bom saber também, só para a memória muito rápida, que nessa altura quem é que andava a governar o mundo, não é? Era John Kennedy nos Estados Unidos e Khrushchev na Rússia, e o Fidel Castro, já na altura, que, como sabemos, continuou muito tempo. É interessante notar as figuras da história que no mundo estavam à frente disto tudo. É o mundo da Guerra Fria, não é? Sabemos a paz da Guerra Fria, dito desta maneira. O Muro de Berlim, o mundo dividido nos blocos, a expansão internacional do comunismo. Uma das discussões mais importantes do Concílio, que demorou muito tempo, foi a questão da Gaudium et Spes, da questão das relações internacionais, da guerra, das questões da paz, desenvolvimento, tudo isso. É engraçado que essa parte teve muitos, não plácidos, teve muitos votos negativos em relação ao normal. Na altura, quem é que andava em Portugal, também sabermos, recordar, estava o Salazar por aí, como sabemos, e o Cardeal Cerejeira, que estava aqui em Lisboa, foi presidente da conferência, também na última parte, porque a conferência é recente, só apanhou os inícios.
havia a guerra colonial e muitos movimentos de renovação que estavam a surgir já antes aqui, todo este fervilhar na Igreja em Portugal, que muitos decaíram, sobretudo os movimentos ligados ao operariado, a Joca, logo por diante. Aqui recordo os precursores do Concílio Vaticano II, Pio XI, que também já tinha procurado convocar o Concílio, não conseguiu. Pio XII também quis convocar o Concílio e até nomeou comissões para isso e fizeram projetos, mas tudo foi por água abaixo. E foi este Papa, João XXIII, Patriarca de Veneza, que foi eleito Papa a 28 de outubro e logo 3 meses depois anunciou a convocação de um Concílio. Portanto, foi com toda a rapidez, sem pompa nem circunstância. Com alguma pompa, mas sem circunstância. Portanto, convoca o Concílio Vaticano II na Basílica de São Paulo, em Extramuros. A reação dos cardeais, na altura foi aos cardeais, foi de silêncio, como é normal nessas coisas, porque esturbava um bocadinho a realidade, ia mexer com muita coisa, e quando foram para o concílio pensavam que aquilo era para despachar, fazer meia dúzia de anátemas era condenações. Fazia-se umas convocações, umas coisas para diante, e lá pelo Natal já iam fazer a consolada à casa. Mas não foi assim, sabemos a volta que isso deu, e demorou 4 anos, como tem. Só este pormenor, o embaixador perguntou a João XXIII o que esperava do concílio, e ele aproximando-se de uma janela, fazendo sinal de abrir, disse: do concílio espera um pouco de ar fresco. Há que sacudir o pó imperial que se acumulou sob a cata de São Pedro desde Constantino. E vejam o Papa Francisco o que é que anda a fazer. Anda a ver se esses pós desaparecem daqui e daquela e por aí adiante, a ver o que se consegue. Já agora, é um à parte, mas está relacionado até com o mundo das mulheres. O Papa Francisco deu ordens nas congregações no Vaticano para que as congregações de dicastérios, da doutrina da fé, todos esse onde está um cardeal à frente, para que tivessem 50%, para que houvesse 50% de mulheres nos órgãos dos dicastérios. Eu costumo brincar a dizer que os cardeais já não estão a usar a procura de mulheres agora, era para pôr nos cargos, mas é uma intuação do mundo de hoje, que ele quer que aconteça. Por exemplo, na Congregação da Vida Consagrada, o cardeal Avi já anunciou, já colocou algumas irmãs e não irmãs lá, mas é uma revolução, quer dizer, não sei se chegam a 50%, penso que não, mas se houver uma porcentagem já, portanto isto não é só no Conselho da Europa, também na Igreja tem que ser, ou também querem comissários que sejam mulheres, mais, digo, não é? Então são frases só para recordar, de João XXIII, o novo Pentecostes, quem sabe o Pentecostes é uma revolução do Espírito, digamos, é um seminário do Espírito Santo, como dizia João Paulo II, nós estamos aqui em seminário também, mas não é este, é outro. Nós e o Espírito Santo decidimos um bocado a linha dos Atos Apóstolos, porque isto naturalmente é feito por homens e há discussões até bastante intensas nos concílios, e tem que haver. Há também, a gente não usa essa terminologia, mas há pressões que a gente chama lobbies para que se aprove este documento, não se aprove aquele, há papelinhos, assinaturas, há essas coisas todas normais que são feitas estes acontecimentos. Mas no fundo, quando é para decidir mesmo, acredita-se que é o Espírito Santo, como na eleição deste Papa, esteve muito presente, e já houve testemunhos diretos de alguns cardeais que lá estavam, incluindo o nosso que já faleceu, onde na prática, depois no fim, não é a política que conta, a política no sentido, aí que ele era mais apto, é todo este sentido de discernimento no espírito, na oração, e apareceu aquele que ninguém contava, ninguém achava que devia ser ele, e sabemos o que é que ele está a tentar fazer na Igreja. Não digo a fazer, a tentar fazer na Igreja. Portanto, é um milagre da unidade em tão grande diversidade do Concílio, só para recordar alguns. O Concílio de Trento teve 258 padres considerados bispos, o Vaticano I 750, sendo 200 italianos, e o Vaticano II teve 2.860, vindos de 141 países. E grandes especialistas, que foi uma grande novidade, os grandes teólogos, quem conhece este nome já ouviu, estiveram presentes 58 auditores e auditoras, eu há bocadinho disse observadores, mas eram auditoras, algumas mulheres também que estiveram, e 101 observadores não católicos. Isto ficou em baixo, mas a média nas votações finais foi de 98,5, a média de sim. Portanto, os documentos tiveram a ser muito não, houve documentos que foram rejeitados, foram sendo rejeitados totalmente. Houve uma vez que o Papa mudou o regulamento do concílio para que o documento fosse aceito novamente, coisas normais que acontecem, mas vem até por esta estatística aqui ao fim, se virem, estão os documentos do concílio aprovados, depois escuso de passar aqui, os 16 documentos com a sigla, o número de plácido, quer dizer, os que votam sim, os não plácidos é aqueles que não agradam, então votam não, é o não,
Isto em latim é outra coisa, não é? Por isso. E depois há os nulos, aqueles que também, enfim, escreviam fora do sítio. E havia também, aqui não está, os chamados placet como é, justa modum. Aqueles votos com observações. Por exemplo, para só dizer o decreto da vida consagrada, que eu já analisei, até e tive que ler as atas, para não termos as atas de concílio, que isso cabe numa parede destas todas. A católica penso que já tem tudo isso. A biblioteca são as atas sinodal e o antecedente da peridiante, está quase tudo em latim, claro. A não ser que o bispo e o bispo falaram em vernáculo, uns em francês, também falaram em grego, e está lá na língua em que foi falado. E o Plácio e o Gustamós, só da vida consagrada, de uma vez houve 14.000 propostas de alteração de um texto de 3 páginas, imagina. 14.000 de um texto de meia dúzia de páginas, não eram 3, mas meia dúzia de páginas. Depois acabou e ficou só 3, 4 páginas. Só para dizer que isto é, e fazer a síntese de tudo, e aqui estão os grandes teólogos do concílio, entre outros, o Congar, Livac, Ratzinger, que depois foi Papa, o Rana, Chenui, por aí adiante, e outros. Portanto, a novidade deste concílio é importante, eu diria na nossa gíria, são os assessores, não é? Mas cada bispo levou, de Portugal, não sei se levou algum, também não havia nenhum por aí à mão, se calhar, a semear, os que foram. Mas os grandes países, sobretudo a Alemanha, a França, esses países que tiveram grande influência no concílio, levaram especialistas, os grandes teólogos que estiveram lá, e eram eles que ajudavam os bispos a pensar. Não quer dizer que os bispos não pensem, não estou a dizer isso. Então, tem um concílio original, portanto, não se reuniu, estou quase a terminar, portanto, e é só um bocado esta nota. Não se conseguiu, estas notas finais, não se reuniu para combater heresia nem para definir dogmas, aquilo que eu disse há bocadinho. Não usou um estilo defensivo, mas a abertura ecuménica e praticou o diálogo. Aparece no concílio, a primeira encíclica de Paulo VI, a Igreja faz diálogo, uma tradução livre, Ecclesiam Suam. É um texto lindíssimo de Paulo VI, que é um dos grandes papas, para mim continua a ser uma das minhas preferências. O Papa Francisco está a retomar um bocado essa onda, não quer dizer que os outros não sejam, mas até no estilo de escrever é um Papa que escreve. Aliás, o Papa Francisco disse, um documento de 1975 de Paulo VI é uma referência fundamental sobre a evangelização, sobre o anúncio do Evangelho. Portanto, é um concílio de conciliação e de renovação. A palavra renovação está muito presente, tem que estar falando de concílio. A gente fala de restauração, mas não é propriamente. A restauração é um bocado restaurar a mobília, não é? Passar um panito, limpar um bocadinho o pó à superfície, isso restaura-se, móveis, tudo. E a renovação tem um sentido forte, de ir ao fundo. É por isso que quando se fala de um concílio da renovação, uns falam de refundação, mas também é outra história, e da conciliação com o mundo moderno, em que estão convidados representantes das igrejas irmãs, de outras igrejas que não eram católicas. Depois aí percorre, eu vou passar um bocadinho por cima disto, só passando rapidamente, sem ler tudo, porque aqui nesta folha tendes, só para a convocação, depois tendes período antepreparatório. Só para dizer que isto houve todo um trabalho. Antes de 62, houve aí 59 a 60, e tem algumas datas importantes aí. Eu pus a vermelho, não é a minha cor preferida, mas enfim, aí está. Encíclica Ad Petri Catedrama de João 23, com indicações sobre os fins do concílio. Eu tenho esses documentos e fotocopiei todos, mas nem sequer pego neles, que aqui não é espaço. É bom para um trabalho depois de análise, isso tudo é outra coisa. Aqui é só de um lançamento disso. Mas é um período importante, o antepreparatório. Depois veio o título, como é que chama? O período preparatório, que são 2 anos e tal, 60 a 62, onde se começam a organizar comissões no Vaticano, vindas de todo o mundo, pedem a todas as conferências, a todos os países que enviem sugestões para o Vaticano. Pois é engraçado, quando começa o concílio, tudo aquilo que foi, a maior parte daquilo que foi, quem lê um bocado as atas, eu fui obrigado a ler grande parte delas em latim, eu não percebo muito latim, mas vou percebendo um bocado o que lá está escrito, percebe que muitas destas aportações ou contributos não foram tidas nos documentos finais. É por isso que os documentos, acho que eram 60 e tal, agora não sei, 69 ou 70, é um número redondo, de documentos que foram para o concílio, só um que foi retomado foi da liturgia. Todo o resto foi para o caixote de lixo. De modo concílio não aproveitou quase nada dos documentos que chegaram a 62. Estão a perceber? É uma ideia importante. Não sei se esse dado está aí, é capaz de estar. Já não sei o que é que está por aí abaixo que fiz. Pronto, este período preparatório é importante. Como sabem, as preparações são importantíssimas. Às vezes mais importantes que o próprio acontecimento. São bem preparadas. Mas esta foi bem preparada, até bem demais, que depois os padres conciliares acharam, não. Depois queriam criar comissões no próprio dia, eu vou ler caro, disseram, não, então nós temos que nos conhecer primeiro. E pediram adiamento das comissões, e em vez de ter comissões só com italianos e um ou dois de outro país, não.
Foi ao contrário. Houve de outros países e as comissões começaram por se equilibrar e haver quase o mesmo número de não europeus que europeus. Estou a perceber um bocadinho. Isto é assim muito geral, mas pronto, para termos a ideia disso tudo. Pronto, é o que diz aqui. A primeira sessão conciliária que está aqui escrito, que vai... As sessões eram assim, foram 4 anos e podia acabar quando quisessem. Durou 3 meses, não chegou a 3 meses, nessas datas estão indicadas aqui na folha, e depois foram para casa, os bispos todos, e voltaram um ano depois. Mas nesse intervalo trabalhou-se muito. Houve documentos que foram refeitos 2, 3 vezes nesse intervalo. Quando chegaram à sessão seguinte, já era um documento totalmente novo. Vejam, o trabalho importantíssimo das comissões, dos teólogos, dos bispos também, mas eles não tinham muito tempo, então os teólogos, os tais assessores, é que faziam. Depois houve a morte do Papa João XXIII, nesta data, de junho de 63, e muita gente esfregou as mãos de contente. Pronto, ele morreu. Pronto, aqueles, sobretudo, que não queriam que isto avançasse neste ar novo, renovado, renovador, disseram, pronto, isto vai acabar agora, graças a Deus. Mas o Paulo VI retomou com toda a força e intensificou num célebre discurso de 63, está indicado, esse discurso que está aqui depois de 62, de abertura, que não são discursos de circunstâncias, é por isso que eu coloquei aqui este discurso a vermelho. Quem quiser analisar isto com cuidado, são discursos programáticos ou de avaliação, na parte final. Avaliação e programa são discursos essenciais para lançar ou relançar um concílio. Não é só para dizer obrigado, vamos embora, daqui a dias estamos cá. Não, era o mesmo discurso. Pronto, esta é a primeira sessão, a segunda está indicada, portanto foi em 63, nas datas que aí estão, e estão alguns elementos também indicados. Portanto, isto é assim muito minucioso e se encontra-se em qualquer que eu arrumei desta maneira, mas encontra-se numa boa introdução ao concílio e estes quadros cronológicos. Salientei aqui, não sei se coloquei aqui, está aqui ao fundo da página. A preparação, Paulo VI visita a Terra Santa e encontra-se com o patriarca Atenágoras. É um acontecimento em que estavam divididas a Igreja Ortodoxa e a Católica, e depois houve um grande reencontro e a reconciliação. É um acontecimento importantíssimo. Assim como outro, mais tarde, quando ele vai, que entra na ata do concílio, quando ele vai à ONU, às Nações Unidas, falar, o Paulo VI, esse ato entrou como sendo um ato do próprio concílio. É uma questão jurídica importante, mas de conteúdo também. Depois a terceira sessão conciliar, estou a acabar um bocadinho isso, preparação de documentos, temos noutra página em cima, algumas notas, umas podem interessar, em que Paulo VI no fim proclama Maria como mãe da Igreja, como a gente reza e canta, todos os cristãos, o que é bom, mas por outro lado isso criou um bocadinho de conflito com o ecumenismo, é preciso perceber isso. Portanto, como gente crítica, a gente, claro, não pode ser isto assim, bom, porque não se percebe, mas na questão ecuménica, Maria é importante, mas não é mãe da Igreja. Estão a perceber um bocadinho a atenção, tem que ter cuidado, e houve muita reação, mesmo de padres conciliares, quando foi esta proclamação. Toda a gente bateu palmas, mas ao mesmo tempo pensando no processo do ecumenismo, e por acaso é na altura em que estavam a preparar os documentos sobre o ecumenismo, as igrejas orientais e por aí adiante. Portanto, como gente crítica, e tem a massa cinzenta, isso tudo, todos têm, não é? Mas que no sentido de investigação temos que pensar sempre nesse aspecto. E a última sessão, que eu fiquei há bocadinho, que é a aprovação e promulgação dos demais documentos, a instituição, este é importante, aquilo que eu disse há bocadinho, o tal Sino dos Bispos e a visita de Paulo VI às Nações Unidas, como um ato importantíssimo do Concílio. Pronto. Depois tem aí, pronto, eu coloquei aqui porque está tudo aqui nesta folha, se quisermos ter todas as votações, não sei, como curiosidade, vemos que o que teve mais não plácidas foi o decreto sobre os meios de comunicação social. Mas, como disse alguém, é um decreto que não aquece nem arrefece, porque isso se diz, é importante, mas não avança muito na matéria. Portanto, não é criticar o decreto em si. Só para percebermos, na hierarquia destes documentos estão 16, mas bastavam estes 4, quer dizer, aliás, disse estes 4 chamadas Constituições, que está escrito no slide, aí está por ordem cronológica aqui, acho eu, não é? Exato, de votação. E aqui estão, mas quando ele é votado nesta data, quer dizer que ele já foi trabalhado desde 1960, estão a perceber? Em 62 foram para o caixote de lixo, é certo, mas foram retomados noutra orientação e por aí adiante. Houve um documento que, por exemplo, tinha 100 e tal páginas, e depois o que está aprovado só tem 3 páginas e meia. Só para percebermos um bocado. E eram documentos muito jurídicos, muita coisa ali do juridismo, que depois foi limpo, no sentido de ser mais pastoral, mais orientador da doutrina da Igreja, do que ser propriamente ali umas questões jurídicas de leis privadas. Então são os 4 chamadas Constituições, e a Constituição sabeis o que a palavra significa, e estão vestidos, temos aí.
Depois há decretos, são documentos de valor mais prático e imediato, não têm o mesmo valor com a Constituição. É bom ler o concílio, saber as referências fundamentais, não se pode pôr tudo no mesmo saco. São estes 4, depois há 9 decretos sobre vários temas, comunicação social, ecumenismo, o munus pastoral dos bispos, a função deles, a renovação da vida religiosa, perfeita caridade, mas tudo isto, todos estes elementos estão na grande documento sobre a Igreja, a tal Constituição, está tudo aqui. Portanto, é por isso que eu digo, não era necessário, se ficasse este, bastava. Mas, já havendo outros, nada, graças a Deus. Assim como os que vêm a seguir, depois mais nas declarações também acontece. Ainda sobre atividade missionária, pastoral e período. Depois vem, onde é que estão os decretos? Faltam as... Declaração sobre a idade religiosa. Salta-me esse slide, peço desculpa, mas estava para aí. Pronto, não faz mal. Fugiu, pronto, não faz mal. Depois já há uma declaração sobre a liberdade religiosa, que é a única que falta, pronto, que penso que o resto está tudo. Pronto, a terminar mesmo, esperar pelo Concílio Vaticano III, ou por outra coisa qualquer, na minha opinião, portanto, isso aqui é uma questão, isso era outra abordagem, e eu tinha uma ficha preparada, mas nem sequer vos vou distribuir, porque é numa linha de recepção e pensarmos, isto foi só uma nota muito geral, assim, do Concílio, e peço desculpa pela informalidade e ser muito rápido, mas não dá assim para muito mais. Mas pensar, muita gente fala, é preciso já um terceiro concílio e por aí adiante, a gente já quer o quarto, ou Nairobi, Manila, ou Calcutá, seja o que for. É preciso na minha opinião, e penso que é um bocadinho a opinião em grande parte, ainda falta muito para conhecer o Concílio Vaticano II. Às vezes vejo escritos de opinião e de gente aí abalizada, mesmo em jornais públicos e por diante, a falar do Concílio Vaticano II, e apontando os elementos que era preciso resumir no terceiro Concílio Vaticano III, se houvesse. Eu penso, caramba, isso está tudo no Vaticano II e nem sequer foi reassumido, e com mais arejados e mais profundos do que se diz. Portanto, é o tempo, como dizia uma nota pastoral, da Igreja que nos compete continuar a aplicar com fidelidade criativa. Não é mais do mesmo, mas no sentido de sermos fiéis, mas de maneira criativa. E se a Igreja decidir... Eu acho que esta orientação do Papa Francisco, que ele diz que é para vários anos, que ele lançou, vai muito nesta linha do que ele... Portanto, há tradutores e aplicadores de concílio que são precisos, portanto, tradutores e aplicadores, e muita gente que continua na nostalgia do passado e não olha um bocadinho para a linha da esperança, isto já são documentos. Portanto, na minha opinião, é preciso redescobrir o tesouro do Concílio Vaticano II. Este concílio continua a ser um desconhecido. Nos 50 anos de concílio, depois aqui até foi para o Padre João, preciso dar 40% de desconto, como sendo em saldos, como alguém faz isso. Será que nós andamos a pôr isto em saldos, nós não aprofundamos e por aí adiante, assim como não é com ligeireza, mas pronto. Este acontecimento de luz que irradia até hoje, a grande graça para a Igreja, e forte apelo a descobrir todos os dias a beleza da nossa fé e do século XXI, no dizer do então Bento XVI. Pronto, são assim algumas notas rápidas. Como disse, era importante perceber depois a sua recepção, e há historiadores de renome e bons que têm muito escrito sobre isso. Por exemplo, dá só um exemplo que me vem de repente, o Carlos Azevedo, o Dom Carlos Azevedo, que é historiador, tem boas conferências, bons estudos sobre a recepção do concílio e, sobretudo, que a grande questão, se o Concílio Vaticano II está na linha da continuidade ou está na linha da ruptura. Isto agora é para a discussão, digamos, dos historiadores, da eclesiologia. Há uns que vêm com uma continuidade, vão entrar, outros vêm com uma ruptura, outros vêm com uma descontinuidade na continuidade, todas essas questões que são abstratas, mas não tanto como isso. E depois têm consequências muito práticas. Tem a ver com os tradicionalistas, com esta gente ligada, desculpa dizer desta maneira, ao Le Pen, na França. Estão ligados mesmo, portanto, eu estive lá, sei como é que isso funciona. Querem voltar. Com algumas aprovações que a Igreja fez de certos movimentos que dizem explicitamente que não aceitam o Concílio Vaticano II, na minha opinião, quem não aceita o Concílio Vaticano II não pode estar na Igreja de Jesus Cristo, porque é um concílio que bebe das origens e das fontes. Então eu paro por aqui, não sei quem é o moderador, és tu, mas não vou. Não mais.